O curioso de toda essa discussão é que a gente sabe perfeitamente o que funciona. Não por ideologia, por grandes discursos, mas simplesmente constatando o que funciona. Por que a China funciona? A China, no bilhão de pessoas que se tirou da miséria nas últimas décadas, 700 milhões são chineses. O que eles fazem? Eles controlam rigorosamente o sistema financeiro, o sistema estatal financiando grandes infraestruturas, as grandes empresas estatais que produzem aço, cimento, essas coisas, a indústria pesada, assim chamada, são indústrias estatais, mas com banco próprio, cada uma, para a conta ser fechada e não haver corrupção no meio, e o grosso do sistema financeiro serve para crédito, para criar empresas, para o consumo da população, coisa do gênero. Isso é a China. É muito interessante o milagre da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, destruída pela guerra nos anos 50, foi um autêntico milagre. A Coreia do Sul nunca concentrou dinheiro, nunca disse que a educação e a saúde não cabem no orçamento do país. Pelo contrário. Eles criaram um sistema redistributivo profundo que gerou mercado interno. Esse mercado interno gerou demanda para as empresas. Eles financiaram com crédito barato essas empresas. Você tem mais atividade de consumo, mais produção. Ambos geram os impostos. Esses impostos, tanto sobre o consumo como sobre a produção, enchem as caixas do governo e a conta fecha. Esse sistema nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos entraram em crise a partir de 1929, nos Estados Unidos se chamou New Deal. E foi feito assim. O Estado assumiu o papel dinamizador da economia, porque a economia na base estava quebrada, certo? Gerou impostos sobre os grandes grupos financeiros, chegaram a impostos com alíquota de 90%, usou esse dinheiro para financiar infraestruturas, pequenas atividades em todos os municípios dos Estados Unidos, o que gerou emprego e gerou consumo, o que por sua vez redinamizou as empresas e que por sua vez gerou, através do consumo e da atividade empresarial, os impostos que repuseram o dinheiro que o Estado tinha colocado. Nos Estados Unidos chamou de New Deal, na Coreia do Sul se chamou milagre coreano, na Europa se chamou de estado de bem-estar. Esse sistema funcionou, certo? E funciona hoje, certo? Funciona no Canadá, funciona na China, funciona nos países nórdicos, né? É muito interessante, tem um livro recente que chama de Viking Economics, né? Econômica dos vikings, né? Países que estão muito bem obrigados porque estão redistribuindo. De certa maneira, o que nós temos, se a gente quer olhar para o futuro, é que nós vamos ter que retomar o controle do sistema especulativo mundial. Isso é uma discussão que não é inventada ideológica, ele está em todas as últimas reuniões do G20, discussões sobre o que a gente faz com cerca de 30 paraísos fiscais no mundo. O PIB mundial, para comparar, o PIB mundial em 2012 era de 73 trilhões de reais. Em paraísos fiscais, na época, tínhamos entre 21 e 32 trilhões. Certo? Onde é que está indo o dinheiro? Não só não reinvestem, como sequer pagam impostos. Então, nós geramos um sistema disfuncional em termos planetários, e como o dinheiro roda no sistema planetário, ele torna disfuncionais os esforços de governos. E os governos tentando resgatar as rédeas, quando você não controla o dinheiro, você manda em quê? Na realidade, você perdeu as rédeas desses processos. O que temos pela frente, o caminho, é resgatar a dimensão pública do Estado, de defensor dos interesses públicos,
organizar e controlar o sistema financeiro de maneira a financiar juros baratos. Eu lembro que na Europa, juro para pessoa física está 3.000% ao ano. Certo? Aqui está na faixa de 130%. Né? Você tem que financiar as empresas e você tem que financiar o que a gente chama de políticas sociais, no geral, que é o seguinte: porque o bem-estar das famílias não resulta apenas de dinheiro no bolso. Para dar um exemplo, o Canadá tem saúde gratuita, educação, esporte, todas essas coisas são gratuitas, de acesso universal, público gratuito. O custo da saúde por pessoa no Canadá é $3.400. Nos Estados Unidos, a saúde, em grande parte, é negócio, né? Planos de saúde, etc., negócio privado, é indústria da doença. Os americanos gastam, em média, $9.400 por ano em saúde, quase 3 vezes mais. Certo? E o resultado é que o nível de saúde dos Estados Unidos é muito mais baixo. Então, na realidade, você tem que pensar como eixo central o bem-estar das famílias. O bem-estar das famílias depende de um nível muito mais equilibrado de distribuição de renda, elevação do salário mínimo, todo o sistema de compensação muito mais amplo da Previdência, etc., porque, inclusive, a Previdência, o salário mínimo, as diversas formas distributivas geram mais demanda, essa demanda vai dinamizar o conjunto da economia e vai eliminar o déficit. Né? Esses são os caminhos. Esses caminhos podem ser estruturados a nível nacional, em torno de um eixo que não é muito complicado de entender. É orientar toda a política econômica e a política de maneira geral em função do bem-estar generalizado das famílias. Não é bem-estar das elites que vão mandar dinheiro para paraísos fiscais com o dinheiro. É generalizar o bem-estar. E esse bem-estar significa de maneira equilibrada a renda e o acesso às políticas sociais. Certo? A saúde, a educação, cultura, segurança, coisas do gênero. A gente sabe o que fazer, gente. Né? O problema é que os interesses das oligarquias, sobretudo nessa América Latina, com oligarquia tão atrasada e tão vinculada a grandes grupos internacionais, eles simplesmente massacram qualquer política desse gênero. Né? Poema. Por uma política econômica da maioria.